Balão tripulado cai com 9 pessoas em Porto Feliz. A repórter Rani Oliveira está no local lá, na cidade, não é? Onde inclusive as vítimas estão sendo atendidas e tem as informações ao vivo para a gente. Queda, pouso forçado, o que é que você tem para a gente, Rani, em relação a isso? Boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui em frente ao Hospital Municipal de Boituva, onde 6 das 9 vítimas estão sendo acompanhadas, estão sendo atendidas. O balão saiu de Boituva, nós temos imagens aí do local do acidente, nós estivemos lá mais cedo. O balão saiu de Boituva e caiu aí nessa área rural de Porto Feliz. Segundo o Corpo de Bombeiros, aconteceu o seguinte, Barazal. O balão ele foi surpreendido por uma rajada de vento e ele tentou fazer o primeiro pouso forçado. A pelo menos de 1 quilômetro dali daquele local da queda. Ele tentou fazer o pouso forçado, 3 pessoas conseguiram sair do balão, mas por causa da força do vento e também o cesto que ficou mais leve, ele voltou a subir e nesse momento ele atropelou aí essas 3 pessoas e foi arrastado até o local onde ele caiu, ainda com as 6 pessoas dentro. Então foi aí uma rajada de vento inesperada e aí nós temos detalhes, o subcomandante do Corpo de Bombeiros contou pra gente detalhes de como foi esse resgate. Vamos acompanhar. Uma rajada de vento atingiu o balão, aí ele tentou fazer o primeiro pouso emergencial, né? Quando 3 vítimas desceram do balão, ele ficou mais leve e aí ele subiu de novo. Aí ele subiu de novo e aí ele teve que fazer próximo, né, cerca de 500 metros do local, o segundo pouso emergencial, onde ele conseguiu ficar no chão, né? Das 9 vítimas, 8 foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, uma pelo policiamento. Tá? Uma vítima socorrida pelo Corpo de Bombeiros foi em estado grave, com trauma de tórax. Tivemos mais 3 vítimas com fraturas, né? Fraturas em membros inferiores, em arcos costais, também socorridas pelo Corpo de Bombeiros. E 5 vítimas leves, né? Com pequenas escoriações e pequenas lesões. Uma delas foi socorrida pelo policiamento, né? Viatura do policiamento local, e outras 4 foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Nós tentamos confirmar aqui no hospital o estado de saúde dessas vítimas. A gente sabe que uma é estado grave e as outras com ferimentos leves. A gente quis saber se elas vão ser transferidas, qual a atualização, mas ainda não tivemos essa informação. A gente sabe que uma delas é de São Paulo. A gente não sabe se eles são turistas, se estavam fazendo alguma coisa específica. A gente não sabe informações sobre as pessoas que estavam dentro do balão. A gente teve a informação também, Barazal, de que a empresa foi notificada de que as condições climáticas não estavam favoráveis para levantar voo. A gente entrou em contato com a Confederação Brasileira de Balonismo, que informou que não teve essa notificação, não teve esse comunicado oficial e que o piloto ele tem liberdade para conduzir o trajeto e também tem aplicativos, tem aparelhos que medem a velocidade do vento e aí ele é quem decide se vai levantar voo ou não. Então, essa informação a gente vai acompanhar aí, porque a polícia vai investigar, a perícia também esteve no local, tirou fotos, e para saber se realmente foi uma fatalidade ou se isso já estava previsto e a empresa, mesmo assim, levantou o voo, Barazal. Mas já estamos vendo imagens ao vivo aí, aliás, imagens do helicóptero do SBT, são imagens exclusivas com o nosso jornalismo, você está vendo, são belas imagens, um negócio impressionante, logo depois que aconteceu. Isso aí era por volta de 8 horas da manhã, mais ou menos, e estava todo mundo lá, Corpo de Bombeiros, resgate, e o balão que você está vendo ali, ó, na vegetação, nessa área rural aí. Olha só que imagem bonita. Você estava falando da empresa, a empresa responsável, dona desse balão aí, não quer se pronunciar no momento, ela está apurando os fatos ainda, mas a gente tem informações de que certamente houve ali, o piloto deve ter feito uma checagem, viu que não estava ventando na hora e ele, na verdade, foi surpreendido por uma rajada de ventos. Isso é o que está sendo apurado, o que foi informado até agora pelas autoridades, não é? Tudo vai ser realmente investigado. De qualquer forma, você está vendo o céu limpo, né? O céu limpo, certamente para ele subir com esse balão, não estava ventando na hora e aí veio a ser surpreendido. De qualquer forma, Rani, sempre, sei lá, o pessoal acha que voar de balão é seguro, é tranquilo, tal. Sempre com essa questão da natureza pode acontecer da pessoa ser surpreendida ou não. Esse foi o primeiro ponto que bateu o balão, ó.
Aí é o primeiro ponto onde bateu. Aí nesse ponto 3 vítimas foram jogadas ou conseguiram sair do cesto. Depois ele foi arrastando, provavelmente perto dessa vegetação aí, ou perto dessa área de campo. E aí depois veio a cair novamente. Aí, nesta localização exatamente, porque o balão está aí para você ver. Imagem dessa só aqui na TV Sorocaba SBT, viu? Que você está vendo, porque o helicóptero foi lá e fez as imagens. Que flagrante, com imagens impressionantes. Ô Rani, sabe qual é o detalhe? Você teve aí em Boituva, nesse mesmo hospital, com a queda da aeronave. Puxa vida, mas que coisa, hein? Parece que tá com azar aí no trem. Exatamente, Barazal. Olha, esses acidentes aéreos aqui estão acontecendo com cada vez mais frequência, né? Porque há poucos dias, acho que 2 semanas ou até 1 semana, né? Foi aquele acidente com um avião que transportava aí paraquedistas. Agora o balão também que sofreu esse acidente. Então, realmente o clima aqui para esportes aéreos não está muito favorável. Inclusive, eu acho que uns 2, 3 anos eu voei de balão aqui em Boituva e aconteceu a mesma coisa que aconteceu com esse balão, Barazal. A minha sorte é que o cesto, ele conseguiu, o rapaz que estava lá embaixo da equipe, fica uma equipe lá para conseguir conter o balão, né? Então, a equipe conseguiu conter o balão, o cesto, e o meu cesto não voou de novo, como foi o caso desse balão, porque realmente o risco de ele voltar para o ar, né, para voltar a subir ali e ser arrastado e machucar mais pessoas, realmente o risco é grande, porque, como você disse, o vento a gente não controla, né? Então, com um cesto mais leve, fica realmente mais fácil de o vento levar e realmente foi o que aconteceu nesse caso, né? Certamente os amantes do balonismo devem estar falando, não é bem assim, etc e tal, mas é um depoimento. E eu, só para deixar bem claro aqui, viu, o Rani e meus amigos telespectadores aqui da TV Sorocaba SBT, eu acabei de falar que eram belas imagens, claro, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de uma imagem aérea e do ponto de vista que, jornalisticamente falando, você está tendo essas imagens, só está vendo aqui. Por isso que eu disse belas imagens produzidas, bem feitas, com ângulo, plano e etc. Claro que o acidente... Para dar para ver tudo, né? Claro que o acidente é grave, claro que as pessoas foram feridas, nós não estamos dizendo aqui, pelo amor de Deus, não estamos dizendo aqui que está tudo bem, uma coisa que vale destacar... está tudo bem, que bonito, não, nada disso. Do ponto de vista técnico, profissional, são imagens bem feitas, por isso que eu falei belas imagens. Tá bom, Rani? O que você queria completar? Não, é o seguinte, a gente vale ressaltar, porque assim, quando a gente chegou no local, todo mundo pensou que as vítimas foram arremessadas no primeiro pouso. E não, o balão conseguiu, ele identificou essa rajada de vento, ele conseguiu pousar, segundo o Corpo de Bombeiros, considerado um pouso seguro. As pessoas conseguiram sair, 3 pessoas conseguiram sair do balão e parecia que estava tudo bem. E aí, só que aí veio de repente essa rajada de novo e o balão voltou e as outras pessoas não conseguiram sair e foi aí que ele foi arrastado e aí foi cair nesse ponto aí que a gente mostra nas imagens. E dá para ver aí parte da vegetação, estão mostrando agora, parte da vegetação balançando bastante, portanto, nesse momento, quando o balão estava no chão, realmente estava ventando. E quando você chegou, estava ventando também, Rani? Quando você chegou no local dos fatos lá? Ventando bastante, Barazal. Ventava bastante, inclusive está ventando agora aqui na região. A gente sabe que tem uma frente fria prevista aí para todo o estado e em vários estados do sul do Brasil também. Então, está ventando já está um clima frio. Então, quando a gente chegou, estava ventando realmente. Imagina 7 e pouco da manhã, que foi a hora que aconteceu esse acidente, né, Barazal? Imagina, o vento deveria estar bem mais forte, mais ainda. Enfim, não sei. E, enfim, o tempo na hora é que acontece, o vento vai e volta. De qualquer forma, como eu disse aqui, claro que não estava ventando desse jeito para ele poder subir esse balão, não ia subir de forma inadequada ou arriscar, não tem por que arriscar. Na verdade, o piloto deve ter feito os testes lá, tem aplicativo e tal, e ele viu que estava limpo o céu, e estava mesmo, que não estava ventando, e ele foi para o voo. De qualquer forma, tudo vai ser apurado. E eu quero só fechar contigo, Rani, porque você esteve aí recentemente, né, na semana passada, praticamente com a queda do avião, da aeronave, você esteve aí nesse hospital e que as pessoas que estejam aí possam se recuperar o mais rápido possível, tá bom? Com certeza, né, Barazal? A gente torce para isso. Então, qualquer informação, a gente vai continuar aqui na frente. Se tiver novidade, eu volto com você.
Tá bom, obrigado, viu, querida, pelas suas informações ao vivo lá em Boituva. Vamos voltar a falar sobre a queda de um balão tripulado em Porto Feliz. A repórter Rande Oliveira está na frente do hospital para onde as vítimas foram levadas, atualizando esta notícia, Rani. A polícia agora vai investigar o acidente, não é? Exatamente, Barazal. Nós continuamos aqui em frente ao Hospital Municipal de Boituva, onde 6 das 9 vítimas foram encaminhadas. Elas estão sendo atendidas e a gente não teve ainda informação sobre o estado de saúde delas, se agravou ou não, ou se elas vão ser transferidas. A gente está apurando aqui essas informações, mas o que se sabe é que das 9 vítimas, apenas uma está em estado grave, as demais ficaram com ferimentos leves. A polícia vai investigar o que aconteceu realmente, se a previsão já era de tempo ruim ou se foi realmente uma fatalidade, porque foi uma rajada de vento. O balão foi surpreendido por uma rajada de vento, segundo informações do Corpo de Bombeiros, né? Então, certamente, isso aconteceu de repente ou não, a gente não sabe. A polícia vai investigar o que realmente aconteceu. Nós tentamos falar com a empresa responsável pelo voo do balão, deste balão, mas os responsáveis não quiseram ainda gravar a entrevista, não quiseram se pronunciar. Então, a informação que a gente tem é essa, a gente relembrando o caso aí, a queda do balão aconteceu por volta das 7 horas da manhã, nessa área rural de Porto Feliz. O balão saiu de Boituva com 9 pessoas a bordo e fez o primeiro pouso de emergência após identificar uma rajada de vento. E aí, nesse primeiro pouso, 3 pessoas conseguiram sair de maneira segura, né? Conseguiram sair do balão, mas aí o balão voltou a subir por causa da força do vento e também porque o cesto ficou um pouco mais leve e ele foi arrastado até esse ponto aí onde a gente mostra com mais 6 pessoas. Então foi realmente um acidente aí que todo mundo ficou aí comovido, porque foi de repente, né? Então todo mundo ali na região ficou ali assustado com o que aconteceu, mas as vítimas estão sendo atendidas, não teve nenhum óbito, ainda bem. Então a polícia vai investigar realmente o que aconteceu. Mas a gente sabe, segundo a Confederação Brasileira de Balonismo, que as empresas elas acompanham as condições climáticas, tem aplicativo, tem toda uma pesquisa para saber as condições realmente se são seguras para levantar voo. Barazal. Aí, muito bem. Portanto, tá aí as imagens do local. A nossa equipe de reportagem chegou por terra e pelo ar para fazer essas imagens aí. Essas imagens são do helicóptero do SBT que veio de São Paulo, agora local dos fatos, com a equipe da Rani, que esteve lá, e também Sérgio Sakayamura e o Márcio, que estava lá pilotando a nossa viatura. Bom, ô Rani, de repente essa vítima que está em estado grave não foi informado. Eu acompanhei pelo grupo do Corpo de Bombeiros, as primeiras informações davam conta de que vítimas com fraturas. Deve ser alguma coisa de fratura, ou sei lá, enfim, porque não tivemos mais informações aí, não é? Mas, de repente, deve estar se recuperando. Segundo o Corpo de Bombeiros, né? A vítima grave teve fraturas na região do tórax e as demais quebraram ombro, pernas e braços, por causa do impacto, né, Barazal? Porque imagina, né? Vem com toda a força o balão sendo arrastado, realmente o impacto é forte, mas a gente sabe que uma vítima está em estado grave, mas não temos mais informações, mas vamos torcer para que ela seja, né, recuperada em breve e fique bem logo, né? Você estava falando na outra entrada que você passou por um momento desse, né, parecido, e o que dá para a gente imaginar o desespero das pessoas deve ter sido realmente difícil, né? Porque ele foi arrastando mais 1 quilômetro ali, bateu a primeira vez, tentou o pouso forçado da primeira, aí voltou a arrastar. E imagina a pessoa que ficou dentro do cesto. As pessoas que ficaram dentro do cesto, o Rani. Exatamente. Eu veio de balão, acho que em 2019, 2020, por aí, e eu passei por essa experiência. Foi exatamente a mesma coisa. E olha que não estava ventando, viu, Barazal? As condições estavam favoráveis, estava tudo certinho lá, mas aí bateu numa cerca, e aí você, assim, quem está lá dentro sabe, porque perde o equilíbrio, sabe? Bate em alguma coisa, você encontra alguma coisa no trajeto, já muda todo o percurso, é uma força muito grande, né? Porque vem com vento. E aí a pessoa que está lá dentro é muito rápido, não dá tempo de você ver nada. Então, o cesto vira e por pouco o cesto onde eu estava não voou novamente, como foi esse caso. Porque as equipes, fica uma equipe lá embaixo para ajudar no pouso. Então, se a equipe não consegue conter o cesto, ele realmente voa e acontece isso que aconteceu. Ele vai sendo arrastado mesmo. Então, e é muito rápido. Imagina hoje que, segundo os bombeiros, né, estava ventando. Então, foi muito mais difícil, né? Nesse caso não tinha nenhuma equipe lá porque foi um pouso forçado, né? A pessoa que acompanha por terra não estava perto
para receber o balão na hora do pouso. Mas tudo bem, Rani, fica por aí, qualquer coisa, traz uma reportagem completa para o Noticidade a partir das 7h20 da noite, tá bom? Obrigado, Rani, pelas suas informações ao vivo aí de Boituva.